Olá, tudo bem? Terapia breve focada em resolução de problemas. Ultimamente eu tenho recebido muitos clientes interessados nessa modalidade de terapia. As pessoas têm problemas pontuais e querem resolvê-los. Há uma grande variedade de temas, geralmente é em torno de relacionamentos ou dúvidas sobre que rumo dar à vida, questões de trabalho, questões de estudos e também alguma coisa a respeito de quem eu sou e o que eu vim fazer nesse mundo. Quando as pessoas vêm ao consultório com essas dúvidas, é comum que elas venham buscar respostas achando que a resposta está aqui no agora. E nessa modalidade de terapia que eu aplico, que eu ofereço, a primeira consulta tem 2 horas de duração e nela eu utilizo a constelação familiar inicialmente e depois a hipnose ericksoniana. A constelação familiar atua como um método investigativo, fenomenológico, em que a pessoa demonstra, pela configuração colocada ali dos elementos familiares, o modo como o seu inconsciente manifesta a configuração familiar, como ela sente a realidade familiar. A partir do momento que ela coloca ali, há uma leitura, a possibilidade de fazer uma leitura a partir da teoria, em que eu observo como essa pessoa está lidando, como ela se situa diante do âmbito familiar. Essa configuração passa, inclusive, com muita nitidez, estados emocionais, convicções, crenças que validam muito, explicam muito por que ela esteja hoje enfrentando as questões relatadas. Uma característica muito interessante da terapia breve é que nessa primeira consulta, quando a pessoa chega, eu pergunto nada a respeito do que ela vem resolver inicialmente. Eu só pergunto o nome completo e endereço. E partimos imediatamente para uma pergunta sobre as dúvidas sobre o tratamento, se ela tem alguma dúvida, ofereço algumas explicações a respeito de como funciona o processo e partimos então para a atividade em si. Por quê? A partir do momento que a pessoa não saiba, que eu não saiba qual é a questão que ela vem tratar, eu estou livre de qualquer influência sobre a questão e não me influencio na leitura da configuração dessa constelação que ela vai fazer. E a partir da leitura que faço, ela tem a oportunidade de perceber uma realidade fidedigna, plausível a respeito do que eu estou vendo. Então, ela começa a estabelecer uma relação confiável entre o que eu estou dizendo com a realidade que ela esteja enfrentando. E o que é muito interessante é que muito do que nós estamos enfrentando hoje não é algo de hoje. Muito do que nós enfrentamos hoje, no que se refere a dificuldades, limitações, começou lá atrás, na maior parte das vezes. Começou na infância, geralmente, na assimilação do ambiente familiar, em tudo que está intrínseco a esse ambiente, em tudo que diz respeito às limitações, ao que faltou, ao que houve em excesso, ao que foi saudável, ao que não foi saudável, que gerou carências, deficiências, faltas que fizeram com que essa pessoa adquirisse deficiências, despreparos que a tornaram vulnerável a determinadas circunstâncias. Então, a constelação familiar no início do processo é essencial para que a gente identifique a raiz, o começo. Então, quando há a constelação, faço a leitura e começo a conversar com a pessoa. Aí sim ela começa a detalhar essa questão que ela traz. E então fazemos uma análise bem racional, explicando os pormenores. Nesse momento entram várias teorias, as cabíveis dentro da questão que ela traz.
de modo a haver uma psicoeducação. Então, ela começa a entender melhor, ela se situa. Isso ajuda essa pessoa a ter uma organização psíquica a respeito da questão que ela traz. Isso vai trazendo alívio, isso vai trazendo um conforto, porque quando nós não temos um embasamento científico, um embasamento teórico a respeito do que estamos vivendo, geralmente vivemos carregados de ansiedade, medo e insegurança. Quando, aos olhos de uma pessoa especializada, começamos a receber um respaldo, um referencial, uma ampliação do olhar a respeito daquilo que estamos enfrentando, começamos a ter mais expectativas, esperanças, possibilidades de melhora. A partir do que a gente descobre, então, na constelação, e a partir também do que a pessoa traz em termos de questões, nós vamos então para a segunda parte dessa sessão, que é a hipnose ericksoniana. Já expliquei em outros vídeos que a hipnose ericksoniana trabalha de um modo neurocientífico, a partir das repercussões bioquímicas das experiências psíquicas. Quando a gente pensa em trauma, toda experiência negativa tem uma carga bioquímica da adrenalina, por exemplo. Quando nós produzimos, no estado alterado de consciência, uma imagem de alívio, uma imagem de um processamento mais saudável daquela experiência traumática, nós estamos promovendo uma alteração bioquímica e uma descarga de uma substância bioquímica favorável ao relaxamento. Então nós trocamos, por exemplo, a adrenalina ou cortisol pela ocitocina. Isso promove uma descarga de tensão que alivia a psique, a mente, a emoção da pessoa, de modo a descarregar aquilo que está criando demandas dentro dela. Então a pessoa descarrega, tem um alívio de tensão, ela respira e tem mais tempo agora para se elaborar, para se ressignificar, para dar nova leitura sobre o que ela viveu. Assim começa o processo terapêutico. Então, esse processo é um processo que envolve resiliência, inteligência, sabedoria, proatividade, porque nós não queremos sofrer, nós não queremos estagnar, nós não queremos repetir histórias de sofrimento, nós não queremos sempre escolher um parceiro que nos maltrate, nós não queremos sempre viver na escassez, receber pouco pelo que fazemos, viver relações sociais perigosas, insatisfatórias. Nós queremos viver plenitudes. Então, quando nós identificamos mecanismos em nós que estão gerando esse tipo de comportamento, que está trazendo esse tipo de resultados, nós modificamos esses padrões, identificamos crenças limitantes que adquirimos nessas experiências, monitoramos nossos comportamentos e assim adquirimos novas maneiras de ser. Então, essa é a terapia breve. É uma coisa mais diretiva que traz resultados mais rápidos. Se você quiser saber mais, faça perguntas, será um prazer responder. Mais informações pelo número que você vê abaixo do vídeo. Nos próximos vídeos nós falaremos mais, esteja atento, se você gostou, compartilhe, será um prazer.